Você pega a primeira nicaragüense, beleza. Depois a sul-coreana, em que a luta é uma suadeira danada, erro na mesa de marcação, que marca o ippon para a adversária, depois a revisão de vídeo, vazarem para a brasileira. Depois ela pega a número 1 do mundo, na casa da número 1 do mundo, nunca tendo vencido a número 1 do mundo. Vai lá e ganha. E depois pega a número 2 do mundo e ganha também. Tudo muito contundente, tudo para não deixar dúvida, para não deixar menor margem. Então, é uma medalha de ouro assim com um peso gigantesco. Um peso gigantesco, principalmente porque a gente vive um momento do judô mundial onde a arbitragem privilegia muito mais a decisão das lutas pelas punições do que pelas pontuações, né? E a Beatriz, ao longo de toda a competição, buscou exatamente a projeção das suas adversárias ou a definição da luta na luta de solo, né? Teve uma semifinal fantástica. Eu falo fantástica porque a arena de judô tem a capacidade de público de 8.000 pessoas. E hoje ela estava lotada de franceses porque o maior ídolo do judô francês, talvez do esporte da França, o Thierry René, tem isso também, iria né? Competir numa expectativa muito grande da sua torcida de uma conquista de medalha de ouro. A França nunca tinha conquistado até hoje, né? Uma medalha de ouro no judô. Na disputa aqui dos Jogos de Paris, sim, a França ainda não havia conquistado uma medalha de ouro. Então a pressão enorme e os dois maiores nomes do judô francês no momento, exatamente a Dicot e o Thierry René. O presidente da França, o Emmanuel Macron, presente no Aliás, ginásio. ele foi quase todo dia no judô. Exatamente. Então, assim, você imagina a pressão daquele ginásio, 8.000 pessoas. Eu vou dizer assim, 99,999% torcendo para a francesa. E ela manteve a tranquilidade, uma força mental muito grande, né, que ela apresentou, um equilíbrio emocional. E aí ela consegue vencer a francesa de maneira contundente, como você falou, né? E aí o intervalo da luta semifinal para a luta final é um tempo muito pequeno. Você tem ali 30, 35 minutos que você tem que se recuperar fisicamente, emocionalmente e se preparar para o novo combate. A gente mostrou aqui que ela gosta de assistir série entre as lutas. Eu fico imaginando o que ela foi assistir. Olha, entre uma semifinal e uma final olímpica. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sei. Eu sei que ela lá dentro se mostrou dentro da área de competição muito tranquila. Nós na arquibancada, eu suava na mão, nervoso. Cada troca de pegada eu falava assim, meu Deus do céu. E chegou uma hora que ela estava com ponto na frente, então a gente torcia para o relógio passar mais rápido, A né? última contra a israelense, né? Ela pontuou, acho que faltava ainda 2 minutos e 30. 44 segundos ela pontuou. Então faltava muita luta ainda pela frente. Aí a gente fica no chão para ganhar tempo. Nossa, mas um dia inesquecível. Foi maravilhoso. A Bia nos encheu de orgulho. Realmente ela estava vindo numa consistência muito boa. Nesse ciclo olímpico, a Bia ganhou 3 medalhas em campeonatos mundiais. É uma construção, né? Exato. É uma coisa que vai acontecendo. Ela é primeiro Jogos Olímpicos dela, mas ela já ganhou 3 medalhas em campeonatos mundiais. Uma de prata, 2 de bronze. Enfim, o Leandro Guilherme, que é o técnico dela, há 3 meses atrás já falava, Dani, eu aposto que ela tem chance de medalha de ouro. Ela está muito bem e ela passou por algumas lesões no cotovelo esse ano, ficou fora de algumas competições do circuito mundial. Então foi um trabalho em equipe muito bem feito. Foi muito importante, mais uma vez, o judô brasileiro conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos. Está com 3 medalhas já, né? Ouro, prata com o William, bronze com a Larissa Pimenta. E com grandes chances amanhã na equipe também de, quem sabe, conquistar uma medalha. Qualquer cor vai ser muito bem-vinda. Rogério, eu fiquei impressionada e vocês, eu não sei o quanto vocês têm de detalhe do rosto, mas aqui, por exemplo, a gente conseguiu ver a imagem, ela entrando ali, né, no tatame, e depois as fotos, quando a gente vê a cara dela, assim, é de uma confiança, de uma força que é impressionante. Assim, eu conversei um pouquinho com ela antes até do embarque de Paris e eu falei, o que você está esperando? Porque a primeira edição, né, ela falou, não sei nem o que esperar, não sei o que eu vou encontrar na Vila Olímpica e tal. E a hora que a gente a viu em todas as lutas, absolutamente plena, de assim, essa edição é minha, essa medalha é minha. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse gestual dela foi magnífico. A Bia, apesar de não ter disputado nenhuma outra edição de Jogos Olímpicos antes de Paris, como bem falou a Daniela, ela já é uma atleta experiente. Ela já foi medalhista em campeonatos mundiais em 3 oportunidades. Nos últimos Jogos Olímpicos, ela só não veio por um detalhe, né?
a pontuação no ranking olímpico entre ela e a Maria Suelen foi uma diferença mínima. Se eu não me engano, a Maria Suelen ficou 100, 120 pontos à frente da Bia. Então, a Bia bateu na trave a vinda dela para esses Jogos Olímpicos. Então, ela já é uma atleta experiente. E a minha visão é que ela entendeu algumas coisas dos Jogos Olímpicos. Primeiro, que as lutas ocorrem cada uma de uma vez. Não adianta você pensar na luta final antes de passar pela primeira. Então, você tem que pensar no adversário, o primeiro adversário, depois no seguinte, traçar uma estratégia, ter tranquilidade. E Jogos Olímpicos é um evento que não permite erro. O erro nos Jogos Olímpicos, ele é fatal. Dificilmente, muito dificilmente, você consegue se recuperar e ter êxito na competição. E é por isso que a gente vê muitos atletas que são campeões do mundo, os melhores na sua prova durante os últimos anos, e às vezes ficam inclusive sem medalhas. E você vê atletas que às vezes não estão ali entre o primeiro e o segundo, mas conseguem chegar num ponto mais alto, né? O equilíbrio emocional, o entendimento da competição, ele é fundamental para o êxito, e a Bia hoje mostrou que entendeu completamente como é que funciona o evento dos Jogos Olímpicos. Dani, você encontrou a Bia depois, é isso? Depois da conquista da medalha? A gente tem a foto. Vamos colocar a foto no ar? Conta pra gente qual foi a conversa, porque a gente viu entrevistas muito emocionadas dela. E tem que se emocionar mesmo, porque ela falou com a família. Quem apostou nela primeiro foi a família, quando ela resolveu sair de casa. É uma história que combina com a de vários outros atletas aqui no Brasil, talvez até com a de vocês, porque os primeiros a apostarem são os pais. Sim. Conta pra gente como foi essa troca aí. Na verdade, eu tive a oportunidade, quando eu trabalhava de repórter na TV Tribuna em Santos, de entrevistar a Bia com 15 anos. Ela tinha acabado de ser campeã sul-americana das categorias de base. Ela começou o judô ali em Peruíbe, com o Sensei Wagner, que a irmã dele também foi uma atleta olímpica, a Mariana Silva. Então são os ares do litoral sul paulista, Rogério Sampaio. É a água do litoral paulista. A Larissa Pimenta também. A Larissa é de São Vicente. Depois a Bia foi para o Palmeiras. Na sequência, a Andrea Berti levou ela para o Esporte Clube Pinheiros, que lá tem o Leandro Guilherme, que também é dono de 2 medalhas olímpicas. Aliás, no judô, o Pinheiros ganhou as 3 medalhas, foram do Pinheiros também. Vale ressaltar o trabalho do Leandro, que também está muito importante, né, para o judô brasileiro, um coordenador técnico do clube, que sempre traz grandes conquistas. E a Bia é uma atleta, como o Rogério falou, ela se destaca pela tranquilidade, pelo equilíbrio emocional. Hoje ela esbanjou qualidade técnica, força física. Então tudo isso eu acho que é importante também, vale a gente ressaltar, ter a Sara Menezes ali hoje também como técnica dela, uma campeã olímpica. Então ela saiu para a semifinal com alguém que já passou pelaquela situação. E a Sara falou, olha aqui, vamos lá, agora é isso, você fica tranquila, vai ser assim, você tá bem, o dia é seu. Então, escutar isso de alguém que já ganhou aquela medalha, fundamental também. Então, acho que também parabenizar esse trabalho de toda a comissão técnica, né? A Andrea Berti também que está junto ali, que também foi uma atleta olímpica, o próprio Kiko, enfim. É uma conquista de muitos, mas sem dúvida nenhuma a família que está nas horas boas e ruins, naquele momento que ela está lesionada, naquele momento que às vezes não teve um bom resultado, como ela saiu do Campeonato Mundial há 2 meses atrás, a Bia ganhou da sul-coreana com 15 segundos, eu falei, essa era a minha luta que eu estava com mais receio, e na sequência com a atleta da Holanda, que é uma atleta que não está figurando no ranking mundial, ela faz uma entrada que não é comum da Bia e é desclassificada por uma chave irregular, né? Um movimento irregular, que ela foi desclassificada. Então, ela saiu do Campeonato Mundial, caramba, o que aconteceu aqui? Só que o alvo, o foco era os Jogos Olímpicos. Então, ela teve maturidade, enfim, toda a experiência, como o Rogério falou, né? Ela já é uma atleta muito experiente, muito vitoriosa, com títulos mundiais, mas era o primeiro Jogos Olímpicos. E que bom que ela não sentiu, né? Agora, olha que interessante, né? O judô entrou em Tóquio em 1964, certo? Só que o feminino só em Barcelona, em 1992, quando você foi campeão. Eu não sei o quanto você se lembra disso, se a gente fizer uma repassada aqui, agora as 27 medalhas, chegamos a 5 de ouro, certo? Só você e o Aurélio Miguel são campeões. E agora temos 3 mulheres campeãs olímpicas. Então, meu amigo, esse judô masculino... Eu vou dar uma provocada aqui, tá? Mas é interessante, porque a gente demorou, né, para entrar sadia em relação ao masculino. Não existe a mínima rivalidade do judô feminino e do judô masculino. Não, eu tô brincando, a gente sempre fala mas no judô,
E assim, eu sou da época em que a gente começou essa tradição de conquistas, né? Então hoje, ver o judô brasileiro completando 40 anos de conquistas ininterruptas de medalhas olímpicas, conquistando medalhas de ouro, né? Com o judô feminino, medalha de prata, medalha de bronze, a gente quer medalha, né? E o judô brasileiro consegue isso sem deixar de ser comprometido com a formação educacional das nossas crianças, do praticante de judô. A gente entende que a medalha é importante, a gente gosta, vibra, mas a gente nunca se afastou do objetivo educacional do judô, da formação das pessoas e da sociedade. Então, conseguir os resultados, mantendo esses valores, eu estou feliz demais, gente. Eu estou feliz demais e estou orgulhoso demais da Beatriz, do William, da Larissa e de todos os outros. E amanhã ainda temos a competição por equipe. Estou confiante. Eu quero fazer, já que você falou em valores, eu quero fazer um parênteses aqui. Provavelmente vocês estavam no ginásio na luta do Rinê com o georgiano. Ah, sim. Que teve algo muito feio, que não combina com o judô, provocação, os dois se encarando, um negócio horroroso. Depois o georgiano foi desclassificado. Mas é tudo o que o judô não quer, animosidade dentro do tatame. É tudo que nunca houve no judô. Existe um respeito entre os adversários, né, na hora da luta, até porque o judô não tem chute, não tem soco. Você pegou um estrangulamento, uma chave de braço, o atleta desistiu, o árbitro deu ipom, você solta. Então assim, esse respeito é fundamental para qualquer praticante. Então nos surpreende quando a gente vê uma atitude dessa de um atleta. Mas eu tenho que fazer uma ressalva. Eu acho que a arbitragem tem trazido muita insegurança, tem trazido muita dúvida. Isso traz um sentimento para o atleta que ele vem para a luta inseguro, né? Eu acho que as regras do judô precisam ser revistas. Existem regras que foram criadas e que estão descaracterizando a modalidade. Isso não é de um ano para cá, isso é dos últimos 15 anos. Acho que 2016 foi a primeira grande mudança. Depois de Tóquio mudaram de novo. Eu acho e aí muda o sistema de pontuação. A gente tinha antigamente 3 árbitros. Aí veio a possibilidade da utilização de imagens para tirar qualquer dúvida. Ótimo, a tecnologia é sempre bem-vinda. Aí no segundo momento tiraram os 2 árbitros laterais e colocaram do lado de fora da área de competição. E eles ficavam responsáveis por utilizar os vídeos e tirar qualquer dúvida. Beleza? Ainda assim temos 3 árbitros. Se os 2 de fora discordarem do árbitro central, a pontuação mudava naquela época. Aí eu imagino que alguém teve aquela ideia, né? Olha, mas se os árbitros estão lá fora, vamos trabalhar com um árbitro só? A gente economiza dinheiro e qualquer dúvida, o diretor de arbitragem ele resolve. Só que o cargo de diretor de arbitragem, ele não é apenas técnico, ele é político também. Então, muitas vezes, você começa a entender que a pontuação ou a punição começa a ocorrer na esfera política e não na esfera técnica. Até porque a sensação que nós temos é que o árbitro central, ele só dá o comando de começar e parar, o hajime e o mate. Se você e quando tem um ponto, é aqui, no ouvido do árbitro, ele vai lá e marca o ponto. Então, eu acho que algumas coisas têm que ser revistas. O diretor de arbitragem, lógico, ele tem importância. Ele organiza a arbitragem, quem vai fazer, liderar ali a arbitragem da luta, mas ele não pode interferir na marcação dos pontos e das punições. E nós temos que ter uma regra que privilegie os pontos e não a definição das lutas nas punições. Perfeito. Eu queria, já que a gente entrou nesse assunto, e é muito legal que você tenha essa aflição, como alguém que realmente entende, eu entendo de ver, você entende de ter estado lá, no mais alto nível. É muito legal que você tenha essa aflição também, porque eu acho que o dia gota d'água para o brasileiro que gosta de judô foi o do Rafael Macedo. O que aconteceu ali depois, 3 horas depois, foi se ver lá na regra que tinha um adendo que você não pode entrelaçar as pernas na cabeça sem ter o controle do braço, porque isso causaria uma lesão, enfim.
aí não vem ao caso. Só que, até que isso fosse descoberto, ninguém entendia nada e a súmula constava como Shido por motivo indeterminado. Mas existe uma outra coisa ao longo da luta. O segundo Shido que foi para o Rafael e para o adversário, foi o francês, eu acho. Foi o francês. Ele foi muito rápido. É o que a gente fala que é o árbitro que é rápido no gatilho, né? Ele, Sem contar que ele jogou 2 vezes e não marcaram. Exato. Aquela queda de lado logo antes, aquilo pelo menos antigamente era no Ryuko. E antes da questão no solo, ele tinha jogado também. Então assim, eu acho que o árbitro foi muito rápido na segunda punição. E aí, volto a falar, isso traz uma intranquilidade para o atleta que acaba influenciando no resultado da luta. Você vê que pela quantidade de reclamações, tudo que tem saído na imprensa sobre a arbitragem do judô, com certeza houve uma orientação de ontem para hoje para que houvesse uma condescendência, uma mudança na avaliação na hora de dar a punição. As punições hoje foram menores e aí passou para os atletas a definição das lutas por pontos. Hoje saíram muito mais em pontos. Aí você vê as lutas do Thierry René, que foi campeão, e dos outros atletas se definindo muitas vezes nos pontos. A categoria da Beatriz Souza, a mesma coisa. Então, assim, o que o atleta do judô espera é que a gente possa definir as lutas na pontuação. Quem é o melhor? Quem conseguiu êxito na aplicação das suas técnicas? É isso. Lógico, se houver necessidade de uma punição, o árbitro tem que estar lá para isso. Claro. Mas uma fluidez, né? Que as lutas acontecem, foi o que a gente viu com a Bia, né? Uma fluidez em luta, ela inteligente ali na estratégia dela e usando toda a força que você já falou, né? Física e mental. Vamos repassar aqui as medalhas. Eu queria começar pela Larissa Pimenta, porque eu lembro que a gente estava nos Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023 no ano passado, né? Redundante aqui. Lá na Casa Brasil, e você foi entrevistado do Cobcast e falou, olho na pimentinha. Ela foi medalhista e preparação para chegar aqui com essa medalha de bronze, que foi um espetáculo. Então, um comentário nesse sentido. A Larissa já é o segundo Jogos Olímpicos dela, é uma atleta jovem, mas já não é uma promessa, ela é uma realidade. Ela foi medalhista em Campeonato Mundial Júnior, foi bronze, assim como a Bia também. Já foi medalhista desde as categorias de base em campeonatos mundiais, foi bicampeã de Jogos Pan-Americanos. Ela no circuito mundial é uma atleta que chega sempre nas disputas de medalha, ganhou esse ano também uma competição na Áustria, foi a campeã do Grand Prix da Áustria. Então ela é muito competidora, assim como o William também. Ela tem esse perfil de ser mais estratégica. A gente lembrou muito do Aurélio Miguel, né? Porque a Larissa, ela ganhou muitas lutas dela na punição, com o Shido, que é o que o Nardini estava reclamando, mas nesse dia foi bom pra gente. Mas ela foi tática. E foi importante, porque na luta contra a italiana, era atual campeã do mundo. E ela, na luta anterior contra a alemã, ela aproveitou uma oportunidade no solo de estrangulamento com uma atleta muito forte no chão. Então, essa consciência, essa maturidade, ela foi adquirindo ao longo desses anos todos e chegou aqui e conseguiu brilhar e conquistar essa medalha de bronze. Então é muito legal ver a Larissa, eu conheci ela pequenininha num projeto social em São Vicente. Ela já me mostrou a foto dela comigo e é muito bacana ver o desenvolvimento desse judô feminino, que sem dúvida nenhuma, desde que a Kathleen Quadros ganhou a primeira medalha olímpica em 2008 em Pequim, essa geração do judô feminino brasileiro é a mais vitoriosa de todos os tempos, até porque era injusto, porque a gente era cobrado sem ter estrutura. Isso foi começar ali de 2005 para cá. E disputaram os Jogos Olímpicos, valendo medalha de Barcelona para cá, ou seja, 20 anos depois que o Xiaxi ganhou a primeira medalha olímpica. Então, o judô feminino evoluiu muito. E o Rogério foi a última medalha do judô masculino da Pan-América de ouro, né? Há 32 anos que nenhum homem da Pan-América conquista, para ver o quanto é difícil conquistar uma medalha de ouro. Então, se as nossas mulheres brasileiras, né, Rafa em 2016, conquistou o ouro, a Sara em 2012 e agora a Bia novamente e tantas outras aí com a Mayra, enfim. É muito gratificante ver essas meninas, tudo que elas fazem e fizeram para o judô brasileiro, e ainda tem muito mais ainda para acontecer. Eu acho que é motivo de muita satisfação para a atleta, para quem trabalha com o atleta e para o comitê de maneira geral, quando
o atleta ou a atleta chegam a uma Olimpíada que é o maior palco, é a maior pressão, é a maior visibilidade e desempenha o seu melhor. E a Larissa foi isso, porque o grande resultado internacional dela é a medalha de bronze olímpica. Sim. Ela tinha bons resultados júnior, mas no adulto era mais em Panamérica. Ela chega aqui e faz o melhor resultado da vida dela. Queria falar sobre o William. Medalha de prata, depois de uma ótima campanha, e a primeira reação dele é se fechar e pedir desculpa porque não ganhou o ouro contra o Rifumi Abe. Só que depois ele cai na real, ele fala: cara, eu cheguei aqui e eu peguei o Rifumi Abe na decisão, então eu fiz uma campanha sensacional. Mas é legal essa sede de querer mais, né? De achar que poderia ter feito mais. O atleta do judô brasileiro, ele vem para os Jogos Olímpicos com o objetivo de ganhar medalha de ouro, todos. A gente tem visto a apresentação de todos os atletas de uma maneira muito determinada. Vamos lembrar do nosso peso ligeiro, o Michel. Perdeu para o japonês no Golden Score, numa punição que ele levou. O japonês que foi o medalhista também, que foi medalhista. Né? Você tem os outros atletas lutando de igual para igual, a maioria deles chegando na disputa por medalhas. Então todos estão vindo aqui com o objetivo de fazer a melhor apresentação, de buscar a medalha de ouro. Eu entendo que não precisa pedir desculpas. Claro que não, né? Jamais. Acho que o William teve uma apresentação inesquecível, histórica. Mas ao mesmo Primeira tempo... final masculina desde 2000. Exatamente. Mas ao mesmo tempo a gente fica feliz de ver ele com essa sede, né? De querer mais, querer superar o adversário, mesmo entendendo que o Rifumi Abe já era campeão olímpico em 2021, várias vezes campeão do mundo. Mas a gente tem que entrar para a luta com esse espírito, acreditando na possibilidade de vencer o adversário. Vocês não podem ir embora aqui sem responder uma última pergunta sobre a Mayra Aguiar, que também se emocionou demais. Dona de uma história olímpica incrível, das maiores atletas olímpicas do Brasil em todos os tempos, que perdeu para o corpo para chegar aqui. Insistiu, mesmo com o corpo gritando. E chegou aqui, pegou, infelizmente, a primeira do mundo. Eu vou falar antes, vou deixar depois para Daniele o que sobrar. Fica difícil. Né? A Mayra, ela está na quinta Olimpíada dela. 2008, 2012, 16, 21, 24. Então você tem um acúmulo de lesões que dificultam o treinamento, né? Você tem também uma questão mental, que é o atleta submetido a pressões ao longo de muitos anos. Que além das Olimpíadas, foram várias medalhas em campeonato mundial. Uma, inclusive, nesse ciclo, em 2022, onde ela foi campeã. Tricampeã do mundo. Já sobrou então, uma aí para você. Chega uma hora que o atleta, ele começa a cansar da pressão, né? Não é falta de prazer, mas a pressão vai te colocando num estado que vai gerando mais dificuldade em fazer teu treinamento, que se somam às lesões. Eu acho que a Mayra tem uma carreira fenomenal, maravilhosa, e independente do resultado dela aqui em Paris, nós vamos bater palma para ela a vida inteira. De fato. Agora sobrou para você fica à vontade. Não sobrou quase nada, assim, sou suspeita para falar da Mayra. Então faz o seguinte, quer falar da Rafa? Que também foi outra que cortou o nosso coração aqui, toda sua. Fala. Assim, é difícil falar da Mayra, porque a Mayra, eu acolhi ela com 15 aninhos na seleção e ver toda a trajetória dela, como o Rogério já citou aqui, né? 5 Jogos Olímpicos, 3 medalhas seguidas de bronze, tricampeã do mundo. Fora as outras que ela tem, inúmeras de prata, enfim, uma coleção. Ela realmente é uma lenda do judô feminino, do judô brasileiro, mundial, é uma referência. A Rafa é fã da Mayra, olha que coisa louca. Rafa, então assim, falar da Rafa também. Foi uma pena, porque aquela semifinal com a sul-coreana, também não concordei com o Shido que deram para ela, da arbitragem. A questão da imobilização, ficou a polêmica, parece que a arbitragem assumiu que errou no dia seguinte, que era para ter dado o Saikomi, ou seja, tiraram a chance da Rafa fazer mais uma final olímpica. Olha que absurdo, né? O quanto ela foi prejudicada. E a Rafa é gigante, é uma menina incrível, é uma mulher guerreira que veio de uma situação de uma comunidade inspirada na irmã. Teve ali o projeto do Reação
do Flávio Canto, com o Geraldo Bernardes, venceu no Rio de Janeiro, foi campeã mundial, campeã do mundo. Então, assim, as duas são muito vitoriosas. Então, estão extremamente consagradas e merecem todo o nosso respeito e admiração. Só isso. Eu amo vocês. Olha só para falar dessa equipe de judô, nós viemos para cá com 13 atletas classificados, 5 eram medalhistas olímpicos. Com essas 3 medalhas, hoje dos 13, 8 são medalhistas olímpicos. Amanhã nós temos a competição por equipe. Eu estou muito confiante na conquista de uma medalha nessa competição por equipe. Nós podemos ter a Rafaela ganhando a sua 2ª medalha olímpica, o Daniel Carguinin ganhando a sua 2ª medalha olímpica. Então, eles estão lá na Vila Olímpica muito focados, descansando. Logicamente que vão receber o reforço da Beatriz e do Rafael Silva, que hoje competiram. Então, vamos em frente que o judô pode fazer mais. Muito obrigado, Dani. Muito obrigado, Rogério. Alugamos vocês. Imagina. Falamos de judô aqui por muito tempo, mas é o judô brasileiro. É o carro-chefe da nossa delegação, mais uma vez, trazendo medalhas, engrossando o nosso quadro de medalhas. Então, o tempo foi merecido.